Olá, no Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político entrevista a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Comigo, Pedro Caramuru, repórter do Broadcast Político. Pedro, muito obrigado, secretária, muito bem-vinda, e obrigado pela gentileza aí de nos atender. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Secretária, um relatório divulgado pelo Banco Mundial apontou que São Paulo lidera o ranking comparativo de ambiente de negócio entre os estados brasileiros. Como o governo recebeu essa avaliação? Para a gente parece isso natural, né? E como o governo recebeu essa avaliação do Banco Mundial e quais os fatores que favorecem o estado, além dos já conhecidos aí, como infraestrutura, por exemplo? Bom, na verdade, de um lado, não é uma surpresa esse protagonismo no estado de São Paulo, mas houve um histórico interessante dessa iniciativa. O ranking do Doing Business, que mede exatamente a facilidade de se fazer negócios no Brasil, ele tradicionalmente considera o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, e as capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Houve uma iniciativa do Banco Mundial exatamente de mapeamento desse ranking subnacional para comparação com outros estados, para se entender se de fato haveria essa liderança do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro vis-à-vis os outros estados e como os estados se posicionam com relação ao restante do mundo. Isso nos deu aqui uma base muito interessante de comparação de São Paulo com o restante do Brasil por procedimento, então dos 10 procedimentos-chave para o ranking do Business, 5 foram utilizados para essa avaliação detalhada no ranking do Banco Mundial subnacional, e foi muito importante porque compara os estados também com os países do BRICS, da América Latina, da OCDE. Então, criou essa base de comparação que nos dá essa referência, Gustavo, de qual que é a nossa meta. Porque a nossa meta, o governador João Dória sempre coloca, São Paulo como locomotiva do Brasil, que já mostrou nesses últimos 3 anos essa referência e protagonismo no crescimento. Nós precisamos nos comparar com o resto do mundo, mas tendo essa base do ponto de partida do Brasil. Então, o que nos surpreendeu? A posição no ranking não, São Paulo saiu em primeiro lugar no ranking global, mas foi interessante ver a variação de percepção com relação a cada uma das 5 dimensões. Nós tivemos uma pontuação muito positiva, primeiro lugar no ranking de registro de propriedades, e tivemos também uma pontuação muito boa na execução de contratos, primeiro e terceiro lugar. Nós tivemos na dimensão de abertura de empresas e na dimensão de pagamento de impostos uma posição mediana para o que a gente esperava, e o que foi, por um lado, uma surpresa, mas por outro, uma grande oportunidade, é que a avaliação que foi realizada, ela ainda pegou a comparação com base na nossa posição nos indicadores de abertura de empresas e também nos indicadores de pagamento de impostos, as iniciativas, como era o modelo entre 2019 e 2020. Então, só para eu dar um exemplo concreto, em abertura de empresas, aparece no relatório que São Paulo tem uma média de 13,5 dias em abertura de empresas. Hoje, nós já temos uma média de abertura de empresas de 3 dias e meio, porque durante a pandemia, São Paulo implementou, e foi o protagonista nesse processo, o balcão único. O que nós fizemos aqui com o balcão único, nós hoje conseguimos integrar 7 procedimentos dos 11 que são analisados em um único procedimento. Por isso, nós reduzimos muito o tempo de abertura de empresas. E empresas de baixo risco, elas hoje chegam a ser abertas em 3 horas. Isso na cidade de São Paulo, na cidade de Rio Preto, que são as cidades que já têm esse balcão único operando, e a novidade que o governador nos colocou como meta é que todo o estado funcionasse dessa forma. Então, até o fim do ano, nós vamos ter 100 municípios operando nesse modelo, e no ano que vem todos os municípios. Então, com o próximo do Business, que vai ser ali o questionário, começa entre fevereiro e abril do ano que vem, ele vai refletir toda a melhoria que não estava nesse e a nova até o final desse ano. E com isso, a nossa expectativa é dar um salto ainda maior na atração de investimentos, que já mostrou um resultado muito positivo e que nos ajudou aqui a rever, inclusive, as projeções de crescimento econômico do Estado já para esse ano, para 2021. Perfeito. Boa tarde, secretária. Olá, assinantes também do broadcast. Nesse levantamento que foi feito, a secretaria tem algum destaque sobre regiões paulistas
que demandam um pouco mais de atenção para atração de investimentos? E qual seria o perfil desses investimentos que têm sido buscados? Sim, Pedro, nós temos um monitoramento regional e setorial da atração de investimentos. Esse ponto do crescimento do PIB de São Paulo, inclusive, é muito importante, porque também as pessoas têm uma expectativa, do mesmo jeito que você já imaginava, São Paulo está em primeiro lugar no ranking do InBusiness, todo mundo, São Paulo sempre cresce mais que o Brasil. Mas não é verdade. Se você pega o crescimento histórico do PIB de São Paulo com relação ao do Brasil nos últimos 13 anos, na verdade, a primeira vez que São Paulo cresce acima da média nacional e principalmente 3 anos consecutivos. Em 2019, São Paulo cresceu mais que o dobro que o Brasil. Em 2020, durante esse ano de pandemia tão desafiador, o Brasil teve uma recessão de 4,1%, São Paulo cresceu 0,4%, e agora, para 2021, a expectativa de crescimento de São Paulo, de 7,8% até 7,8%, revisada pela Fundação SEAD, e o Brasil vai crescer no máximo 5%. O que é importante é exatamente ter esse olhar setorial e regionalizado, para atrair esses investimentos com base na vocação. O governador João Dória lançou o Programa de Polo de Desenvolvimento Econômico em maio de 2019, e isso teve um resultado direto no modelo de atração de investimentos. Ele também criou um programa de missões internacionais para atração de investimentos, com escritórios base fora do estado de São Paulo. Então, nós fomos para Davos, em janeiro de 2019, apresentando esse novo modelo de São Paulo. Já em janeiro de 2020, nós conseguimos captar grandes investimentos. O exemplo da Bracel, que é o maior investimento de uma única empresa no Brasil, durante esse período tão desafiador, começou exatamente nessa negociação em Davos e com esse modelo regional e setorial. Então, a Bracel está num polo de desenvolvimento de papel e celulose, que não era um polo tradicional de São Paulo. Foi uma decisão de governo. Em 2019, nós criamos 12 polos de desenvolvimento econômico, onde nós mapeamos 12 setores com cadeias produtivas, toda a cadeia, com empregos diretos e indiretos, e também cobrindo ali quais são os municípios que elas cobrem. Então, nós mapeamos mais de 400 municípios e cerca de meio milhão de empregos. Durante a pandemia, 2 novos polos foram criados. O polo de higiene e limpeza e o polo de logística, que a logística cresceu muito durante a pandemia. E finalizando a resposta à sua pergunta, com isso nós aprendemos e sabemos hoje de uma forma muito clara quais são os setores e regiões que estão crescendo mais rápido e os setores e regiões mais vulneráveis. Com relação a crescimento, eu mencionei 2 que cresceram muito, né? Logística cresceu muito, higiene e limpeza cresceu muito, a alimentação também cresceu muito e o setor de tecnologia. Setores hoje que requerem uma atenção especial. Setor automotivo, que mudou completamente o modelo no mundo inteiro, e o setor de varejo de alimentação, juntamente com a área de eventos e turismo, que foram muito impactadas durante a pandemia. Regionalmente, nós tivemos regiões que receberam muito investimento e atenção. Então, por exemplo, o Vale do Ribeira, que era a nossa região mais pobre do estado de São Paulo, com o IDH menor do estado, foi a região que proporcionalmente recebeu o maior aporte, né, por habitante no estado de São Paulo. E hoje nós temos algumas regiões que consolidaram esses setores em maior dificuldade. Hoje nós estamos dando uma atenção especial para a região do Vale do Paraíba, porque é uma região que concentra o setor automotivo, teve impacto no setor aeronáutico, que teve também uma queda com a pandemia por causa da economia global. Então, essa é uma região que a gente está trabalhando. O Pontal do Paranapanema é a terceira região que nós estamos com um olhar mais atento. Secretária, a senhora citou aí o setor automotivo como um dos principais problemas de São Paulo, né? A gente teve uma decisão da Ford recentemente, que foi uma decisão global de sair do país, né? Mas isso atingiu bastante São Paulo. A gente também perdeu vários postos de trabalho em outras montadoras no estado. Como é que o governo está fazendo para poder tentar mitigar essa questão, né? Já que o setor automotivo brasileiro nasceu em São Paulo, né? E ainda tem o maior número de funcionários aqui em São Paulo. O primeiro ponto é como nós temos que sempre separar o impacto da economia global da local. O setor automotivo é um caso global, né? E por isso as decisões foram todas de estratégia global destas empresas, e o nosso trabalho é sempre trabalhar com a vocação da região
e acho que o que nos deu essa liberdade de realocar a mão de obra, de potencializar as regiões, é exatamente esse olhar dos polos de desenvolvimento. Então, se eu pego a região do Vale do Paraíba, nós estamos trabalhando, e o governador pessoalmente tem trabalhado em reuniões para atração de investimento, nós estamos trabalhando em investimentos na área de tecnologia, estamos trabalhando também na área de engenharia, mesmo com as grandes concessões, nós temos hoje um programa de retomada econômica, com a participação também muito importante do secretário Meireles, secretário Júlio Sesson, onde nós estamos realizando roadshows internacionais com um portfólio de 19 grandes projetos de infraestrutura, que impactam muito essas regiões com geração de emprego na ponta. A gente está falando de um investimento de mais de 30 bilhões de reais. O Vale do Paraíba é uma dessas regiões que é impactada diretamente, porque muitas das empresas que vão atuar conosco, seja, por exemplo, na área de transportes, rodoviários, ferroviários, eles têm a possibilidade de ter a sua etapa ali de fábrica, de construção de equipamentos nessa região. Então, é isso que nós temos feito, alavancando as vocações regionais e principalmente a mão de obra, a gente consegue fazer a atração de outros investimentos para a região. No ponto da mão de obra, eu queria destacar que o governador João Dória investiu muito no ecossistema de ciência e tecnologia, que envolve o ensino superior e também o ensino técnico. Nós anunciamos recentemente esse aumento do ensino em tempo integral no ensino básico. Junto com isso, o Estado de São Paulo está sendo o primeiro a implementar o novo ensino médio, e lá dentro, mais de 1/3 dos alunos do ensino médio vão já sair com uma dupla formação e com uma formação de ensino técnico também. Então, esse investimento, que não somente se manteve no nosso ecossistema de ensino superior e ensino técnico, mas aumentou, inclusive com a reforma administrativa e com as parcerias público-privadas, está sendo fundamental para preparar essa mão de obra durante a pandemia. E o meu último exemplo nesse caso é o caso do Mercado Livre, que é uma empresa sozinha que durante a pandemia formalizou mais de 62 mil empreendedores do estado de São Paulo, e nós criamos uma parceria entre o estado e a empresa para formar, e lançamos agora o maior curso de vendas online do Brasil para 100 mil pessoas, e que permite não somente que esses empreendedores trabalhem com as empresas, mas que eles prosperem e tenham acesso ao nosso microcrédito para continuar crescendo. Além das propostas anunciadas do Bolsa do Povo, hoje a gente teve mais um anúncio nesse sentido. Uma das principais políticas públicas que foram implementadas no início da crise do novo coronavírus foi a ampliação da oferta de crédito, principalmente para os mais vulneráveis e micro e pequenas empresas. Uma das questões é que o cenário de insegurança evitou que muitas pessoas buscassem se endividar justamente por uma preocupação que esse novo cenário traria. Um ano depois, como que essas medidas ajudaram, de oferta de crédito, como que essas medidas ajudaram a ampliar os objetivos de recuperação econômica? O caso do Banco do Povo e do fomento ao empreendedorismo por oportunidade, ele tem sido uma grande prioridade do governador João Dória e do governo de São Paulo. Porque o que nós vimos na pandemia, que muita gente que perdeu emprego, em especial, aqui nós temos um olhar mais atento para as mulheres, a população de negros e pardos, somente o empreendedorismo feminino aumentou, o empreendedorismo em geral aumentou mais de 20% durante a pandemia, o feminino aumentou mais de 40%, ou seja, mais que o dobro do que o empreendedorismo em geral. Porque a mulher, ela teve um impacto muito grande da pandemia, com filho em casa, essa tripla jornada, trabalhando, cuidando da família, cuidando da casa, e aqui entrou no empreendedorismo que nós chamamos de por necessidade. O que acontece? O papel do Estado é ofertar um crédito que essa empreendedora consiga pagar, mas principalmente do modelo do microcrédito orientado. O orientado pressupõe que ela vai fazer um curso de qualificação empreendedora, um curso de qualificação técnica, para que ela saia com um negócio que cresça, e não que ela entre ali para a lista dos negócios que não dão certo. Então, quando a gente atrelou, o Estado de São Paulo fez uma oferta de mais de 2 bilhões de crédito durante a pandemia, através do Banco do Povo e da Desenvolve São Paulo. Em microcrédito, o aporte, inclusive em parceria com o Sebrae, foi de mais de 300 milhões de reais. O que ele tem de diferente, Pedro? As taxas, é a menor taxa do mercado, a gente tem juros zero e tem o juro médio de 0,35%.
a carência, que a gente elevou a carência a pelo menos 6 meses, e a orientação, esse modelo de microcrédito orientado. Porque nós não somos um banco, nosso objetivo aqui não é ter lucro, é que o empreendedor prospere. Então, a gente conseguiu direcionar esse empréstimo a quem precisa, para que a pessoa não se enfoque, consiga pagar, mas principalmente que o negócio cresça. A última etapa que a gente está trabalhando agora, e você mencionou a Bolsa do Povo atende à população em alta vulnerabilidade, para que ele consiga ter ali o dinheiro para colocar a comida na geladeira e aí passar para a etapa do empreendedorismo e ter acesso ao microcrédito. Então, nós acompanhamos a jornada inteira e a Bolsa do Povo atende uma vulnerabilidade maior e, na sequência, a gente entra com o microcrédito. Secretária, eu queria saber qual que é a avaliação do governo paulista sobre a reforma do imposto de renda proposta pelo ministro Paulo Guedes, uma reforma que trouxe uma reação bem ruim, imediata das empresas, principalmente das grandes empresas. São Paulo é um polo de grandes empresas, mas que depois foi redesenhada na relatoria aí, que está sendo feita pelo Congresso. Isso pode prejudicar o investimento das empresas em novos investimentos ou futuros investimentos das empresas em São Paulo? A gente vê, inclusive, no ranking do InBusiness, no ranking nacional e subnacional, eu acho que aqui os investidores deixam claro como a complexidade e o alto valor dos tributos no Brasil gera um desafio muito grande para a atração de investimentos nacional. Então, nós vemos que a classificação média do Brasil, a pontuação média do Brasil nesse tema é uma das piores com relação ao resto do mundo. Então, isso mostra a urgência exatamente da realização de uma reforma tributária que resolva esse problema. Então, a reforma precisa resolver 2 problemas, e eu adicionaria um terceiro. Acho que o primeiro problema é a complexidade. Muito dos custos das empresas, e eu falo com o meu papel de até 3 anos atrás, eu estava no setor privado, muito do custo se dá com toda a infraestrutura que você tem que manter para lidar com toda a questão tributária, que é extremamente complexa. A gente tem que ter dezenas, às vezes centenas de funcionários lidando com tributos dentro das empresas. Empresas grandes têm esse tipo de situação. O segundo ponto é exatamente o alto custo, que acaba impactando o custo Brasil também com a própria taxa. E o terceiro é a distribuição desses impostos, que eles acabam caindo muito mais nas pessoas que têm menos condições de pagamento. E a reforma precisaria lidar com os 3 pontos. Com uma reforma que deixa de fora o ICMS, ela deixa um desafio para os governos estaduais. O secretário Meirelles, a pedido do governador, tem liderado o programa de simplificação tributária no estado de São Paulo. Mas é triste que isso não seja um padrão para todos os estados, encampado numa reforma nacional, que vai trazer um grande desafio de médio e longo prazo para todo o país se adequar. No que tange aos valores, também, uma reforma que ela precisa reduzir as taxas e também criar um modelo de redistribuição. Nós estamos trabalhando no modelo compensatório no estado de São Paulo. O governador João Dória foi primeiro a isentar a taxa de abertura de empresas no país. Por que ele fez isso? Exatamente para apoiar o pequeno empreendedor, que não pode arcar com esses custos de uma forma tão desbalanceada. Porque depois da MEI, ele vai virar uma Eireli, uma limitada, e ele passa a pagar imposto e arcar com custos de uma forma desproporcional. Por isso que essa isenção da taxa, para incentivar a formalização e a redução das tarifas veio, mas é uma medida compensatória. Isso precisa acontecer de novo no âmbito nacional. Então, simplificar, reduzir e redistribuir. E a reforma, como estava, ela não resolvia essas questões e deixando o ICMS de fora, nós vamos ter que lidar com esse desafio de outros estados fazerem a sua parte. Então, também São Paulo vai fazer, mas, de novo, a gente precisa resolver o problema do custo Brasil. A senhora citou, antes que o Pedro volte, secretária, a senhora citou a questão do ICMS. O governo do estado de São Paulo teve bastante problema no ano passado com a tentativa de recompor o ICMS, que tinha sido reduzido, teve que recuar, principalmente no agronegócio, enfim. Isso é um dos pontos que poderia ser tratado na reforma tributária federal? Sem dúvida, na simplificação, sem dúvida. Eu acho que o governador João Dória mostrou como isso é complexo. Ele teve muita coragem de fazer uma reforma administrativa durante uma pandemia, exatamente mostrando a necessidade de se ter economia de recursos
para investir nas áreas mais necessitadas, na saúde, na educação, na segurança pública. Hoje a gente está com um desafio nacional que, ao não fazer as reformas, não temos recursos para investir nessas áreas e estamos aqui no pior dos mundos. Fazer reformas dá trabalho, é preciso gestão, é preciso diálogo com o Congresso, e eu acho que esse processo precisa acontecer com muita urgência no âmbito nacional. A senhora mencionou que essas mudanças dão trabalho no setor público, a senhora que tem um currículo vasto, já passou pela iniciativa privada, professora. Como é a experiência de mudar de lado para o balcão do setor público? E quais foram os principais desafios para essa mudança? Olha, foi sem dúvida a transição de carreira mais desafiadora que eu já fiz na minha vida, mas ao mesmo tempo a mais recompensadora, né? Porque a gente vê o impacto que podemos ter na vida das pessoas com as decisões corretas, uma gestão transparente, baseada em dados e evidências. O desafio vem exatamente desse lugar de, entre a solução técnica ideal e a solução que funciona na ponta, você tem uma série de instâncias que têm que ser envolvidas, é um processo de melhoria contínua, de escuta e diálogo. Quando a reforma administrativa do governador começou, como o exemplo do Gustavo ali, ela tinha um desenho, e ela foi sendo ajustada de acordo com o diálogo com a Assembleia Legislativa, com a sociedade, com os setores econômicos, e essa abertura de ir ajustando ela é muito importante, porque senão nada acontece na gestão pública. No lado do impacto, é muito bonito ver, por exemplo, o exemplo da vacina, ver como a gente conseguir investir na ciência, e ver o resultado. Hoje nós temos 2 vacinas sendo produzidas no estado de São Paulo, a Coronavac e a vacina do Butantan, 100% produzida com insumos nacionais. Pouca gente conhece, mas ela começou com pesquisas básicas financiadas pela FAPESP, com cientistas das nossas universidades estaduais, avançou dentro do Estado nas instâncias públicas. Então, a gente vê todo o ecossistema funcionando. Não é uma decisão de impulso, é uma decisão de filosofia de gestão, né, e que a gente vê o benefício no longo prazo, que a gente está assistindo hoje de poder, com o anúncio da semana passada, antecipar o cronograma da vacinação. E estou mencionando isso não só como exemplo concreto de impacto na vida das pessoas, mas também porque é a nossa saída mais sólida, garantida e sustentável para uma retomada econômica próspera, e que é o que nós já estamos vendo também no estado de São Paulo com os nossos indicadores. Secretário, por falar em questão pública, né, desde o começo da pandemia, né, a senhora tem ganhado muito destaque público, né, aparece em todas as coletivas, quase todas as coletivas do governador João Dória, tem atuado bastante no combate, assim, no desenho, né, das estratégias de combate à pandemia e ao novo coronavírus em São Paulo. E 2022 está chegando. Eu queria saber se a senhora é filiada a algum partido político, se a senhora tem alguma intenção de ser candidata a algum cargo político nas próximas eleições. Não sou filiada a nenhum partido político e sigo 100% focada no meu papel aqui como secretária, a serviço dos cidadãos. A minha decisão de vir foi me colocar a serviço, exatamente sentindo essa minha posição de privilégio. Eu nasci no Campo Limpo, na cidade de São Paulo. Eu comento sempre que o número 20 descreve na minha trajetória, que eu moro hoje em Alto de Pinheiros. São 20 quilômetros de diferença e 20 anos de diferença na idade média ao morrer. E a pandemia exatamente escancarou essas desigualdades, que são as desigualdades que nós aqui no estado de São Paulo estamos lutando para combater, que me motivou a vir. Essa é a minha motivação e é nisso que eu estou focada. Então, não tenho planos políticos e não estou filiada a nenhum partido. Legal. Secretária Patrícia Heller, a gente queria agradecer muito a presença da senhora aqui no Papo com o Editor do Broadcast Político. Queria agradecer ao Pedro Caramuru, né, que faz a companhia para a gente. Agradecer ao Cláudio da Luz, que vai fazer a edição final e colocar esse programa no ar. E agradecer a todos que estão acompanhando mais um Papo com o Editor. E até a próxima semana. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Pedro, a todos da edição e todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Muito obrigada.